A continuar nesse ritmo, Guilherme Boulos terá que criar um novo MST. Não movimento sem terra ou sem teto, mas movimento dos sem tetas. A própria esquerda reconhece, faltou inteligência na estratégia montada contra Bolsonaro. A começar pelas opções que apresentava, Manuela Dávila, João Dória e outros que irão desfilar a seguir, pouco mostraram para a população. A esquerda não percebeu a mudança de perfil do cidadão brasileiro. Táticas do repetir mantras desgastados, rotulações sem sentidos ou acusações vazias não têm mais poder de formar opinião junto à geração pós-internet. O eleitor quer fatos, chega de utopia. Não só figurinhas carimbadas de sempre embarcaram no oba-oba. Traíras das trincheiras de Bolsonaro engrossaram o coro. Acreditavam ser o atalho para o poder que tanto ambicionam. Ledo engano. Sob fogo cruzado, com anos de cerrado e bem assessorado, Bolsonaro logo percebeu. Não precisaria reagir, eles se matariam sozinhos. Não deu outra. Mas antes de falarmos sobre o suicídio da esquerda brasileira, abrimos um parênteses para um pedido. Se não for inscrito no sofá, inscreva-se. Não esqueça de clicar o sino das notificações, assim receberá novos vídeos produzidos por nós. E antes de sair, deixe o seu like, curta. Para você, só um clique. Para nós é fundamental. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: esquerda apelou para o atropelamento em bloco. Pecar aquele discurso asqueroso de elites não aguentam o pobre no poder, mas não conseguiram explicar a Louis Vuitton de Dilma. Recrutaram militantes fanáticos fantasiados de jornalistas, filósofos, historiadores, sociólogos e passaram a dar mídia para os seus candidatos, como se essas criaturas fossem a solução dos problemas. Tentaram rotular Bolsonaro de genocida por não se preocupar com a saúde da população, mas não explicaram as filas assassinas dos hospitais na época do lulismo, regime que desgovernou o país por 16 anos, comandado pelo cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, a imagem da decadência, um idoso sem saber o que dizer, pois não tem o que falar. Como justificar o aumento criminoso da violência no período que governava, com o surgimento de leis que defendia o bandido em detrimento do cidadão? Definitivamente Lula se transformou num locutor de rádio desligado. A população sabe que ele não tem nada para mostrar. Gagueja, foge do assunto e enrola quando chamado a explicar sobre os dinheiros encontrados em cuecas. Cai no ridículo ao tentar posar de lulinha legal. O pobre que veio do nada e continua humilde, lutando pelos mais carentes. Falar é fácil, difícil é explicar o próprio padrão de vida. À sua volta, outros milionários que nunca trabalharam e hoje querem posar de gente do povo. O mais engraçado é que viveram anos às custas do governo de Lula e agora querem se apresentar como grandes oponentes do ex-czar e patrão. Desprezam o primeiro mandamento a ser seguido pelo verdadeiro malandro. Jamais menospreze a inteligência e o poder de reação daqueles que considera alvos fáceis. Eles logo perceberão a verdadeira intenção e sua máscara irá cair. Outro erro crasso na estratégia da esquerda. Imaginar que overdose de notícias contra Bolsonaro, vindas de imprensa a seu serviço, surtiria algum efeito. Verdadeiro tiro no pé, cidadão comum começou a concluir.
Se essa gente fala mal do cara, o cara deve ser bom. Óbvio que chegou às raias do infantil, concentravam esforços na busca de encontrar pelo em ovo nas atitudes do presidente, em conseguir explicar transações ilegais bilionárias daqueles que pagam os seus salários. O mais ridículo é a teimosia de abrir espaços a figurinhas queimadas junto à opinião pública, tentando divulgar um currículo produtivo que todos sabem que jamais existiu na prática. O lulismo, por essas pessoas representado, se consagrou por ser governo de pedras fundamentais e planos faraônicos que jamais saíram do papel e se confirmaram na prática. E atores de talento discutível tentavam transformar palanques eleitoreiros em programas jornalísticos. O resultado final foi digno de tablados. E na sequência do show de horrores, o destaque negativo foi o Supremo Tribunal Federal. Autoridades envolvidas em fatos e decisões que só fizeram desmanchar a credibilidade da toga que usam. Ver a Constituição ser rasgada em nome de interesses políticos e ideológicos só fortaleceu o atual presidente. Correndo por fora, na dele, dando tempo ao tempo, sem a preocupação de mostrar uma imagem bombástica e colorida, Bolsonaro se limitou a dar corda. Peixe grande, a gente tem que dar linha, deixar cansar, para depois fisgar. Hoje ele cresce junto à opinião pública, e o que mais impressiona é a putrefação, a desarticulação da esquerda brasileira. No passado, mestres na arte da oposição, depois de anos no poder, aumentando fortunas e desfrutando dos prazeres do vil metal símbolo capitalista, aqueles que se apresentavam como seguidores modernos de São Francisco deixaram enferrujar as engrenagens da articulação. Se resumiram a amadores repetitivos, passionais, previsíveis, caixão e vela preta. A concluir, quais foram os principais erros? Enumerando os erros de avaliação mais grotescos. 1. Desconsideraram o recado das urnas. Bolsonaro era o novo. Ninguém tinha condições de saber se seria ou não a solução. Mesmo assim, apostaram na mudança. Recado dado. População insatisfeita com os resultados do governo da esquerda há anos no poder. 2. Ignoraram o básico. Tem a hora de colher e a hora de plantar. Bolsonaro estava eleito, fato consumado. Para que a pressa de sair atacando? Era o momento de se recolher ao laboratório, voltar para a planilha. Entender a diferença básica entre o governante e o opositor. Era Bolsonaro que estava no poder, sob a mira dos olhos ansiosos dos seus eleitores, no aguardo de decisões que mostrassem que o país mudaria. A esquerda estava nos bastidores, longe dos holofotes. Era a página virada. Bastava se recolher, se organizar e espalhar as armadilhas. 4. Não soube posar de bom perdedor. Deveria se calar o máximo possível. E quando não tivesse outra alternativa, a postura teria que ser a politicamente correta. Palavras elegantes com força de recuperar imagens desgastadas. Bolsonaro não era o nosso candidato. Tentamos derrotá-lo, mas hoje é o nosso presidente. Como cidadãos, devemos deixar
que ele mostre a que veio. A partir de agora não seremos opositores, e sim patriotas. Apoiaremos o que acharmos certo e discordaremos daquilo que não considerarmos bom para o país. 5. Preferiram chutar a lógica. Bolsonaro tinha o aval da opinião pública. O encanto só se quebraria se ele mostrasse não ser merecedor da confiança recebida. Mas a decepção viria dos seus atos e não de discurso de opositores derrotados. O país não estava nem aí para o que a oposição pensava ou falava sobre Bolsonaro. Uma questão de coerência. Se o eleitor confiasse no que eles diziam, os eleitos seriam eles. 6. Qual seria a estratégia adequada? Legislativo não se apresentar de cara como opositor ao presidente recém-eleito. Judiciário não se resumir a travar toda a iniciativa do novo governo, demonstrando que a intenção era travar o país. Inimigos na trincheira deveriam se manter ao lado do presidente, dar tempo ao tempo, vender a falsa impressão que o apoiavam e que ele era o responsável por tudo o que viesse a acontecer, pois as decisões seriam dele e ele teria o apoio de todos. 7. Celebridades portadoras de inverdades. Profissionais que construíram uma reputação através de trabalho bem realizado jogaram credibilidade no lixo em nome de uma ideologia. Agiram iguais a estudantes adolescentes repetindo gritos de ordem, sem ao menos pensar na coerência do que falavam. Estratégia se baseou em associar a imagem do presidente a figuras históricas condenadas pela humanidade. Somatório de absurdos, ficou claro, aquilo que eles afirmavam não se encaixava com o percebido na realidade. Tentativa de convencer a população que Bolsonaro significava a volta do nazismo e do fascismo ultrapassou as raias da imbecilidade. Associá-lo a 1964 só por ser militar, outro erro de avaliação. Primeiro, por aguçar a curiosidade dos mais jovens, foram pesquisar e descobriram. Período igual a tantos outros, com erros e acertos, não o inferno que tentam transformá-lo. Segundo, por evidenciar o ranço ideológico. O que mais justificaria? Chamam o que aconteceu no Brasil de golpe militar e o ocorrido em Cuba de revolução. 8. Imprensa despreparada. Faltou sutileza, inteligência, saber jogar com a notícia. Veicular elogios e críticas, vendendo a falsa imagem de imparcialidade a serviço da informação. Se jogaram com a força só encontrada em lavadeiras fofoqueiras de barranca de rio, ávidas por destruir alguém. Abusaram da insanidade, se atolaram na burrice, escreveram na testa em neon. Somos militantes remunerados em defesa dos interesses daqueles que nos pagam. Nunca o respeito ao jornalista caiu tanto junto à opinião pública no Brasil. E mais uma vez, a lei da ação e reação se fez presente. Conquistaram o contrário do almejado. Popularidade do presidente eleito só fez crescer, resultado do eficiente trabalho de cabos eleitorais. Leia-se, seus opositores. Conclusão. Desorganização e muita sede ao pote levou a esquerda a óbito por suicídio. Discursos repetidos merecedores de deboches. Só para citar um exemplo, veja o absurdo. Uma das estratégias, condenar o lulismo, já que defendê-lo era difícil, e compará-lo ao bolsonarismo, colocando-os no mesmo balaio numa clara intenção: derrubar o presidente
usando o argumento de não deixar-se repetir os erros causados pelo seu antecessor. O mais hilário, afrontaram a exatidão matemática. Num passe de mágica, ninguém mais teria votado em Haddad. Todos votaram em Bolsonaro e se diziam arrependidos. Tentaram ganhar no berro, numa guerra que o silêncio seria arma letal. Brasil vinha de uma herança maldita. Como complicador, surgiu uma pandemia. Não haveria um único homem capaz de solucionar todos os problemas. Bastaria ter deixado Bolsonaro governar. No meio do caminho, falhas aconteceriam. É humano. Eleitores se decepcionariam. Ele ficaria exposto. Não teria como argumentar. Seria o responsável de tudo. Equívocos na condução de o país numa situação delicada, com pandemia e polarização política, fatalmente ocorreriam. Aos poucos, a oposição teria razões palpáveis, previstas em leis, para tentar articular um impeachment. Não acontecendo o que ocorre agora, que o que eles possuem é uma ficção escrita por Sidney Sheldon sem talento. Mesmo que não conseguissem evitar que concluísse o seu primeiro mandato, Bolsonaro chegaria desgastado em 2022 e dificilmente seria reeleito. Da forma que agiram, tirando dele a liberdade de agir e exercer a função para que foi eleito, deram apenas a blindagem que ele precisava. Está claro para o Brasil. Tudo o que aconteceu não foi culpa dele, porque não deixaram que o cara governasse. Cresce o sentimento de querer saber como teria sido se legislativo, judiciário, imprensa e esquerda no geral não atrapalhasse o seu mandato. Para sanar a curiosidade, resta uma única alternativa: reelegê-lo em 2022. Em outras palavras, Bolsonaro, reeleito, fica até 2026 e agradece à esquerda pela grande ajuda recebida.